Quando a gente está falando de um líder e as soluções diante de todo esse cenário que a gente vem percebendo que vem acontecendo, o que eu poderia dizer é o seguinte: quais são os caminhos, as soluções, o que a gente pode vislumbrar? Em primeiro lugar, a gente falou muito lá no começo de que o líder ele vinha com uma história e que se repete até hoje do tem que, a gente tem que ser. Passamos por um momento do líder do futuro aonde ele precisa começar a olhar mais carinhoso para ele, um olhar mais acolhedor para ele. Mas quando eu falo isso, eu já me lembro da época que eu era líder, que era o seguinte: falar esse negócio de olhar acolhedor, falar essas coisas é um pouco estranho quando a gente está falando de uma liderança. Eu, como CEO de uma empresa, como diretor, como é que posso falar esses termos? Então, o que a gente acha que é o caminho é de ser um auto-lead ser. Então, a gente tinha o presidente, depois o lead ser, que ele passa a ser e olhar para ele. E agora a gente fala de um auto-lead ser, ou seja, não adianta nada a gente ficar só tendo esse olhar, esse autoconhecimento, sem que ele seja sustentável. Ele tem que ser sustentável, né? Ao mesmo tempo que eu olho para mim, descubro minhas limitações, descubro as minhas qualidades, descubro os meus medos, descubro que eu sou uma pessoa completamente normal, que eu sou um ser humano, é preciso que isso se torne sustentável ao longo do caminho. E para que isso se torne sustentável, eu preciso garantir que eu vou fazer essa transformação, mas vou garantir também aquela minha produtividade, porque senão não tem sentido e não tem porquê. E aí vem a grande questão: qual que é a mágica, né? Deve ter alguma mágica para um líder poder ter esse olhar para dentro, colocar essa lente interior e olhar para ele mesmo. Além disso, ele ser empático com o time dele e continuar sendo produtivo. Qual é a mágica? Nenhuma, não existe mágica nenhuma. O que existe é um esforço de cada um de olhar a transformação do mundo, a transformação pessoal e trazer isso mais aflorado. E se trabalhar e se permitir se reconhecer que somos todos seres humanos normais, ninguém é mais que ninguém. Talvez eu tenha algumas qualidades diferentes da sua, você tem algumas qualidades diferentes da minha, mas somos todos seres humanos. Então, não existe mágica, não existe nada disso. Existe um trabalho pessoal de cada um, de um outro olhar para tudo isso que está acontecendo. Agora eu vou trazer dentro disso, a gente falou da Marta ali, né, no painel anterior, que seria o líder do futuro, que é olhar para as emoções que ele tem. E aí quando eu olho para isso, me vem muito fortemente, me vem uma dessas emoções que eu acho que é a que mais... a que mais segura a grande maioria da liderança. E eu mesma já passei por isso mais de uma vez, bem mais de uma vez. Que é o tal do medo, né? Quando a gente está trabalhando, a gente tem milhares de medos. A pandemia agora trouxe mais ainda, né? Mas a gente tem milhares de medos. A gente tem medo de não ser aceito, medo de não corresponder às expectativas, medo de não ser gostado, medo de ser falado, medo de ser visto como fraca, medo de ser vista como frágil. Nossa, tem tanto medo. E esses medos, eles vêm construindo aí, ao longo da nossa vida, ele vem construindo. Só que quando a gente se torna adulto, na vida adulta, esses medos, é como se tivesse os dois diabinhos, né? Você tem aqui aquele que é o bonzinho, que fala, vai, e você tem aquele que é o ruinzinho, que fica, cuidado, hein, cuidado, vai acontecer. É o crítico, o nosso crítico, quem sabota a gente demais. Então, qual seria a solução que eu enxergo para tudo isso? Eu enxergo que vamos olhar muito mais de perto esse nosso crítico, esse nosso sabotador, que chama-se medo. Porque a questão não é ter medo, porque todos nós vamos ter esse medo. A questão é como que a gente lida com esse medo. Então, a partir daquele exercício que foi feito no painel anterior, de eu descobrir os gatilhos, e aí eu estou falando exatamente do gatilho do medo. O que me dá medo? Tem milhares de coisas que me dão medo, e me deram medo enquanto eu era executiva. Eu tinha medo de ser mandada embora, claro que tinha. Eu tenho conta para pagar no final do mês. Eu tinha medo de não ser vista pelos meus pares ou pelas pessoas, que eu não era uma pessoa competente. Eu tinha esse medo.
E eu acabava, então, até tomando algumas atitudes que eles bypassavam de tudo isso, né? Eles faziam com que eu acabasse tendo alguns comportamentos que às vezes talvez nem fossem legais. Porque eu não me permitia, porque eu achava que eu podia não ter. Eu costumo dizer que medo, a palavra medo em inglês é fear, F-E-A-R. E eu gosto muito dessa palavra porque ela diz, se eu fizer o acróstico dela, é o seguinte: falsa evidência de algo real. Eu não estou falando daquele medo da iminência de eu cair de cima de um prédio, eu não estou falando desse medo real. Estou falando de um medo produzido na minha cabeça. E esse medo produzido na minha cabeça é com ele que eu posso trabalhar, é com ele que eu posso desenvolver alguma estratégia para que ele não me sabote, porque ele vai me sabotar. Tenha certeza. E você também vai ficar, você se sabota por isso. É só você, né, lembrar das coisas que passam. Então, pra gente ter uma situação ganha-ganha, onde eu mesmo com medo eu vou ganhar alguma coisa, para eu sair vitorioso de tudo isso, eu preciso trabalhar essa estratégia. O que eu quero dizer com isso? Que para ser um líder, que a gente fala autolidecer, né, que a gente trouxe, um líder como ser humano e autossustentável, eu preciso realmente conhecer essas minhas emoções. E aí nós estamos falando de inteligência emocional, e aí a gente está falando da Marta, a gente está falando das nossas emoções, conhecer, mas não é só conhecer, porque eu tenho um slogan que eu uso demais, que é assim: a vida como ela é. Muito legal eu saber disso. É mais ou menos que nem você vai na cartomante, né? Você vai na cartomante e você fica sabendo, ela fala, e o seu futuro, você vai conhecer, vai viajar. Que beleza, e daí? O que eu faço com isso? Então é o que depois. E é isso que a gente faz no coaching. A gente trabalha esse tipo de coisa. A gente vai lá, a gente questiona, a pessoa levanta essas reflexões, traz alguns insights, só que a gente não pode parar aí. A gente tem que pegar isso daí e levar para frente. E tomar uma atitude, e tomar soluções, ou fazer alguns planejamentos, ou buscar algumas metas. E a ideia é essa. A ideia é, ok, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai de uma forma que seja estrategicamente interessante para termos uma relação ganha-ganha. Porque se a gente for lembrar, o primeiro painel lá, a gente tinha uma relação perde-ganha, né? Onde a pessoa tinha que ter, então ela estava perdendo e alguém ali estava ganhando. Ela estava perdendo o tempo todo, porque ela tem que, aquela coisa de crença. Quando a gente passa para o futuro, que a gente fala do líder, ele se tornar um ser humano, ele ter um olhar para ele, a gente está falando então que ele está ganhando nessa relação, mas se ele não olhar o entorno dele, o outro está perdendo. Porque aí eu começo a ficar, eu posso até dizer, assim, diria aqui, ó, da boca para fora mesmo, que eu acabo ficando um pouco prepotente, que é tudo comigo. Então, quando eu passo nesse terceiro momento em que eu, além de olhar para mim, eu vou me autossustentar com isso, e me autossustentar é ter estratégias interessantes para lidar com isso, na hora que eu tomo essa atitude, aí eu tenho uma relação ganha-ganha. Tanto eu ganho, porque eu estou olhando para mim. Se a gente estiver falando da inteligência emocional, que é conhecer as minhas emoções, os meus sentimentos e lidar estrategicamente com eles, tanto para mim quanto para as minhas relações, aí eu tô tendo uma relação ganha-ganha. Então é sobre esse líder que eu tô falando. É um líder que ele é autossustentável. Ele se conhece e ele faz estratégias para lidar com tudo isso.